E aí, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a mais um mergulho incrível no nosso material de hoje. Nós vamos focar numa figura que é literalmente surpreendente. Um cara que conseguiu misturar o gênio acadêmico com aventuras de altíssimo risco no mundo real. Estamos falando de George de Horwich. Ele não era daquele tipo de intelectual que ficava só lendo sobre culturas distantes, trancado numa sala, sabe? Ele marchou direto para o coração do desconhecido e mudou para sempre a forma como a gente entende o Oriente. Mais de 30. Pessoal, imaginem só a dimensão disso. Esse é o número de línguas e dialetos asiáticos que o Rorik dominava. Ele não precisava de ninguém traduzindo as coisas para ele. Ele tinha a chave de ouro na mão para acessar os segredos mais bem guardados de várias culturas, conversando direto com o povo local e traduzindo textos que o Ocidente nem sonhava em ler. Foi exatamente essa fluência absurda que abriu as portas para uma vida extraordinária. Mas, afinal, como surge um herói erudito desse nível? Vamos dar uma olhada rápida na formação dele. A trajetória acadêmica do Harry foi um verdadeiro foguete. Sério, foi um salto em alta velocidade. Olha isso. Em 1918, na Universidade de Londres, ele estava lá estudando sânscrito e Pali com os maiores nomes da época. Logo depois, de 1920, já estava em Harvard engolindo livros de filologia indiana. E não parou por aí. Em 1922 foi para Sorbonne, em Paris, mergulhar não só em estudos orientais, mas também em direito, economia e, pasmem, práticas militares. E ele fez tudo isso na casa dos 20 e poucos anos, para começar as expedições dele já em 1923. E tem um detalhe vital e super curioso nessa história. Essa paixão por estratégia militar não surgiu do nada, não. Desde criança, ele era fascinado por táticas, brincava com milhares de soldadinhos de chumbo e era fã de um ancestral famoso dele, o Marechal Kutuzov, que foi herói lá nas guerras napoleônicas. Aquela brincadeira de criança virou treinamento militar oficial em Paris e, acreditem, isso faria a diferença entre a vida e a morte nas aventuras que estavam por vir. E toda essa preparação nos leva direto para a Ásia Central, uma expedição simplesmente épica. Lembra do treinamento militar? Ele foi testado até o limite máximo aqui. Entre 1925 e 1928, a missão liderada pelo pai dele, o super famoso pintor Nicholas Roerich, cruzou áreas inexploradas de Ladakh, Mongólia, China e Tibete. Os objetivos eram gigantescos. Eles queriam documentar visualmente aquelas nações isoladas, fazer novas escavações arqueológicas e, claro, catalogar aquela riqueza linguística toda. Era um mergulho direto no túnel do tempo dessas civilizações. Mas como em toda boa aventura, o plano saiu dos trilhos. O grupo viveu meses de puro terror quando ficou detido no planalto de Shantung, no Tibete. Frio congelante, inverno rigoroso, os animais da caravana morrendo. Foi aí que a coisa ficou tensa. E foi exatamente nesse cenário de desastre quase iminente que as habilidades militares e o domínio dos idiomas do George salvaram todo mundo. Ele foi o verdadeiro escudo que impediu a tragédia. E o mais incrível é que mesmo no meio desse perrengue de sobrevivência, ele não parou de pesquisar. O Horwich fez descobertas monumentais ali mesmo, como a identificação da arte em estilo animal. Ao estudar os objetos dessas tribos nômades do Tibete, ele provou uma conexão de imigração direta com os nômades do sul da Rússia lá dos séculos 7 e 8 a.C. Uma descoberta maravilhosa que uniu continentes que pareciam totalmente isolados na história. Bom, saindo do gelo e voltando para as ideias, temos agora o desafio de decodificar o budismo Vajrayana. Essa talvez tenha sido a maior batalha do nosso herói, só que no campo das ideias. Imagina o seguinte, até o começo do século XX, o Ocidente lia os textos do budismo Vajrayana de uma forma absurdamente literal e preconceituosa. Achavam que era uma coisa demoníaca, degenerada. E aí, o Roerich entra em cena e muda a regra do jogo. Ele demonstrou que, na verdade, aquilo era o auge, o pináculo do budismo. Era pura alegoria que não podia ser entendida sem a ajuda dos comentários tradicionais dos mestres. Para a gente ter uma ideia real da gravidade daquele preconceito, olha só o que um pesquisador famoso da época, L.A. Waddell, escreveu em 1934. Ele chamou abertamente a doutrina de monstruosa e polidemoníaca. É chocante, não é? O material sagrado era lido com uma ignorância gigante, simplesmente porque aquela galera acadêmica não tinha a menor ideia de como interpretar o simbolismo profundo que estava ali. E é aqui que o contra-ataque acontece.
Em 1932, o Roerich foi lá e apontou o óbvio, mas que ninguém estava vendo. Ele explicou que a literatura do sistema Kala-Chakra era toda baseada em alegorias. Ele dizia, com outras palavras, gente, ler isso ao pé da letra é um erro grotesco. Aqueles termos eram códigos secretos que só os adeptos da tradição sabiam ler. Era preciso ter respeito e mudar completamente as lentes de leitura para entender aquilo. Tá. Mas e aí, como acessar esse conhecimento todo de forma respeitosa e certa? O Roerich desenhou um mapa em 3 passos que virou o estudo budista de cabeça para baixo. Primeiro, traduzir o contexto, as obras históricas. Segundo, mergulhar nos comentários dos grandes mestres para entender a interpretação correta. E só então, por último, ir para a tradução do texto sagrado em si. A ciência ortodoxa demorou quase 50 anos para finalmente entender e aplicar esse método à risca. Com essa sabedoria toda estabelecida, chegamos ao ponto de unir mundos, o Oriente e o Ocidente. Roerich sabia que a missão dele precisava ser maior que ele mesmo. Foi daí que surgiu o Instituto Urusvati, fundado em 1928, e que o George dirigiu por 10 anos lá no isolado Vale de Kulu. E olha a loucura disso! Sem internet, sem smartphones, morando numa geografia dificílima de alta altitude, o Instituto trocava descobertas científicas com 285 instituições espalhadas pelo mundo. Era uma ponte logística brilhante. E além de tudo que ele fazia no Instituto, as traduções próprias dele eram de deixar qualquer um sem fôlego. O livro Pinturas Tibetanas, de 1925, inaugurou o estudo desse tema no Ocidente. Depois, ele pegou e traduziu um épico gigante de 1478, Os Anais Azuis, que até hoje é obrigatório para quem estuda a história do Tibete. E ainda deixou de presente um dicionário fenomenal de 11 volumes, publicado depois da sua morte, que virou a ponte definitiva para quem pesquisa do inglês ou russo para o tibetano. Indo para a nossa reta final, temos o desafio de reviver os estudos orientais russos. Essa história incrível tem um último capítulo super corajoso. Depois de 30 anos embrenhado na Índia, o Roerich tomou uma decisão ousadíssima de voltar para Moscou em 1957. A gente precisa lembrar que a escola russa de orientalismo tinha passado por um período obscuro de repressão nas décadas anteriores e estava toda desestruturada. O Roerich então tomou para si a missão colossal de ressuscitar todo esse estudo acadêmico dentro da União Soviética. E a velocidade com que o cara fez as coisas acontecerem em apenas 3 anos não tem explicação. Ele virou chefe de indologia, retomou a famosa série acadêmica Biblioteca Búdica, publicou a tradução russa do Dhammapada, que é um texto budista gigante, e trouxe a cultura para a prática de um jeito tão forte que chegou a conduzir um autêntico casamento budista na embaixada do Ceilão no coração de Moscou, deixando os diplomatas maravilhados. E o que fica disso tudo? Um legado cultural duradouro que ilumina caminhos até hoje. Infelizmente, a jornada do Roerich acabou de forma repentina em 1960, mas o recado que ele deixou pra gente é super poderoso. Todo o trabalho dele não é só uma história legal do passado, é uma provocação para como a gente age hoje. Quando nos deparamos com o desconhecido, o impulso é julgar logo de cara, com as nossas próprias caixinhas e preconceitos. Mas o legado dele nos desafia a dar um passo para trás e perguntar: diante do desconhecido, a gente impõe as nossas regras literais ou a gente tem a humildade de buscar o significado real que está escondido ali? Fica essa reflexão para nossa análise de hoje. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui e nos vemos no próximo mergulho.